Olá a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Bate-Papo Com. Vem mais uma sexta-feira aí para a gente passar um bom conteúdo para vocês. Estamos aí com um convidado que logo vai estar presente para estar junto conosco. E a gente vai estar aí fazendo uma excelente transmissão para vocês, passar um conteúdo, a gente conversar, debater assunto muito importante no dia a dia de cada um aí, que sempre o que eu trago para vocês são conteúdos que a gente passa o dia a dia, são famílias, pais, profissionais, então a gente está aí sempre tentando passar da melhor forma para vocês, tá? Pessoal, assim que vocês vão chegando aí, tá? Peço que dê o seu oi, preciso saber aí se o áudio tá ok, se tá tudo certinho. Enquanto o pessoal for chegando aí, a gente vai estar sabendo aí, tá? Vou esperar um pouco, assim como eu falo para vocês aí, porque nossa live começa aí às 8, tô começando um pouquinho mais cedo aí, mas estamos aí para logo aí o nosso convidado tá presente e a gente fazer uma boa live, tá? Como sempre pontuo para vocês, né, pessoal, cada sexta-feira, cada 15 dias, eu faço uma sexta sim, outra não, tentando achar um conteúdo bom para vocês, para a gente estar sempre conversando e passando. E o projeto já faz uns 2 anos praticamente que estamos aí com esse bom diálogo com vocês, que eu sempre digo assim, é um momento que eu tô junto com vocês para a gente passar da melhor forma para estar junto, né? Eu sempre digo, a gente que vive nessa nossa inclusão aí, a gente sabe que são dias e mais dias passando aí por dificuldades, mas superando cada dia. A gente vê assuntos que a gente fica até chateado, às vezes alguns assuntos que acontecem, mas a gente tem que estar passando por cima deles. E pessoal, volta a pontuar, tá? Tô vendo que o pessoal tá chegando. Quem estiver chegando aí, eu só preciso que coloque no comentário aí um oi, se o áudio tá ok, tá? Pra gente estar organizando, que daqui a pouquinho eu já vou estar me apresentando para vocês e estarei aí também chamando o convidado para estar junto conosco aí, tá? Então a gente sabe que a gente passa por muitas coisas e a gente vê hoje aí, nessa semana, o que aconteceu em torno aí da nossa inclusão, a fala do excelentíssimo, não precisa nem pronunciar que vocês já sabem quem é, tá? Falando da deficiência aí, da deficiência mental, parafuso frouxo, então vocês já sabem o que eu tô falando. Volta a pontuar, tá? Boa noite, Maria, tudo bem? Obrigado por estar presente aí. Só preciso de pode ser um certinho, não sei se já tu mandou ali, tá? Se o áudio tá ok, tá? Pra gente estar aí junto aí nessa live, nesse novo conteúdo aí que eu trouxe pra vocês aí. Eu tô só observando aqui como é que tá pra estar junto conosco aí. A gente tá só vendo os detalhes A gente tá aí pra convidar o pessoal assim que estiver chegando. Vou esperar que a nossa convidada chegue aí quando ela estiver. Eu até fiz o convite para ela, mas assim que ela entrar a gente vai saber se vai funcionar ou não. E pessoal, assim, como eu falo para vocês, tá? Caso não estar, né? Eu digo assim, eu não consegui entrar com a nossa convidada, que agora ela tá aqui, tá? Até vou perguntar para ela, tá? Ô Jaque, eu só preciso saber se chegou algum convite para ti. Acho que chegou ali, tá? Eu tô olhando aqui como é que tá aqui, tá? Eu ainda não... daqui a pouco eu aceito aqui, tá? Pra dar certo ali, eu já vi que tu fez o convite. Então daí eu já vou fazer o convite. Vou fazer o convite não, tu já até fez ali. Eu só vou aceitar, tá? Daí nós vamos ver se tu consegue entrar, tá bom? Mas como eu tava pontuando um pouco ali, né? Alguns assuntos que passaram aí durante essa semana, alguns assuntos até bem chatos em torno da nossa inclusão, onde até o nosso queridíssimo, uma pessoa que eu acompanho sempre, Marcos Mion, né, pronunciou ali, falou desse assunto, então o pessoal já está sabendo, então é só procurar lá que vocês vão saber. Pessoal, assim, ó, eu vou me apresentar, tá, pra gente começar a live, pra gente fazer essa live com essa pessoa aí que quero agradecer depois, ela vai estar aí junto, eu vou agradecer por ela aceitar, porque eu sempre digo assim, todos que estão junto comigo aí, eu tenho um carinho muito grande e uma admiração muito grande, porque a gente está sempre lutando junto pela nossa inclusão. Pessoal, vou me apresentar, tá? Meu nome é Guilherme Silva, sou pai de autista. Atualmente eu faço parte do MOAB, Movimento Orgulho Autista Brasil, onde sou coordenador em Capão da Canoa, tá? Onde a gente está sempre lutando pela nossa inclusão em um todo, e a gente tenta também ajudar
na região próxima, aí, que a gente sabe que todo mundo se ajudando, a gente acaba conseguindo mais, tá? Também faço parte da diretoria da Associação Autismo Litoral Norte, tá? Como vocês estão vendo, estou até com a camiseta aqui, onde a gente está sempre na luta. A gente sabe que falar em inclusão, falar em autismo é uma luta diária. Então, o que eu posso falar para vocês, assim, ó, que eu tenho um carinho muito grande, tá? Por estar junto com vocês aí. Então, como eu já me apresentei para vocês, tá? Eu vou fazer o convite para essa nossa convidada que já está no aguardo aí. Esperar que a internet nos ajude, né? Para a gente estar aí proporcionando essa live aí. Onde ela, assim que ela estiver chegando aqui, como a gente sempre faz, eu vou fazer que ela se apresente para nós e a gente comece a nossa live com muito conteúdo bom. Tô só no aguardo agora, vamos ver se a internet nos ajuda. Ó, acho que chegou. Olha ali, a internet ajudou. Tudo ok já aqui, tá ouvindo? Tudo ok, consegue me ouvir? O áudio. O teu áudio. Deixa eu ver aqui. Tem algum botão de áudio, alguma coisa aí. E agora? Ainda não? Consegue agora? Vai se organizando, sem pressa. Eu não sei onde é que eu vejo aqui. Consegue me ouvir? Não. Tu tá sem áudio, tu tá me ouvindo? Eu consigo te ouvir. Para um pouquinho que eu vou corrigir uma coisa. Isso é erro meu, tá? Teu áudio tá certo. Para aí que eu vou corrigir. Isso que eu já tô acostumado, tá? Não é a primeira live. Sem fone não funciona. Consegue agora? Consigo, tô te ouvindo tranquilo. Tô te ouvindo tranquilo. É aqui, esse, ó. Isso que eu tô acostumado a fazer. Pequeno erro meu. Tudo tranquilo. Jaque, peço que tu te apresente para nós aqui, e depois vamos fazer aquelas perguntinhas boas aí, a gente vai interagindo na live. Ok. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos que estão entrando aí nessa live, né? Nessa sexta-feira de feriado, mas que vai ser muito proveitosa com certeza. Bom, meu nome é Jaqueline Kiser, eu tenho 38 anos, atualmente estou na função de conselheira tutelar, já faz 9 anos, e curso psicologia na Unicenec de Osório, estou no 8º semestre. E conheci o Guilherme através de uma conversa, né, Guilherme? De uma roda de conversa que fizemos há um tempinho atrás aí. E achei muito bacana. O convite surgiu através da minha amiga Josi, né? Que eu vi que está presente aí com a gente na live. E foi um desafio muito grande. E hoje estar aqui também está sendo um desafio, mas um aprendizado, né? E eu acredito que quando a gente aprende, todo mundo ganha com isso, né, Guilherme? Com certeza. Com certeza. Aproveitando já que assim, já vamos já no embalo já das perguntas, já que as pessoas se assustam quando falam em pergunta, mas sempre é tudo tranquilo, que é para ficar mais fácil para todos atender e para entender. O porquê da escolha do curso de psicologia, da conselheira tutelar, né? Tu falou agora, né? Uhum. Bom, Guilherme, eu desde criança fui uma pessoa muito ativa, assim, sempre fui de participar de apresentações, sempre tive uma curiosidade muito grande e sempre fui muito observadora. Então, eu gosto de observar pessoas, eu gosto de observar comportamentos, e a psicologia é isso, né? É a ciência do comportamento. Então, eu cursei um tempo atrás Direito, e daí eu optei ser mãe, né? Daí deixei um pouquinho o estudo de lado, e depois, quando fui pensando novamente no retorno, agora eu quero voltar para a faculdade que eu sempre quis fazer, que era psicologia, e daqui a pouco estou no final. Que bom, que bom. Quando a gente faz o que gosta, na realidade, né, a gente... Então, vê aquilo, como tu falou, né, já vem já de pequena, já, então a gente vê que tá fazendo com vontade, na realidade, né. Sim. Aproveitando já em questão da psicologia ainda, né, assim que concluir o curso de psicologia,
Tu tem algum projeto em mente? Guilherme, eu acredito que não vou ter como fugir. Eu acho que é uma coisa que me escolheu, na verdade, né? Eu acho que a gente escolhe a profissão e a profissão também nos escolhe. Eu ainda estou pensando, eu quero fazer psicologia clínica, eu quero clinicar, mas eu fiz uma promessa quando eu recebi, porque eu sou bolsista, né? Eu sou FIES. Então, eu ganhei 71,26% de bolsa do FIES e eu pago o restante. E eu fiz uma promessa que eu iria me formar, né? E após isso ajudar voluntariamente em algum projeto. Eu não tenho ideia de projeto, eu não gostaria de encabeçar um projeto, mas sim desenvolver tudo que eu aprendi, né, nesses anos todos e tudo que eu tenho ainda para aprender, me especializando, colocar em prática de uma forma voluntária também. Então, eu tenho essas ideias, não tem nada amadurecido, mas é uma decisão já, que em algum projeto voluntariamente eu também vou trabalhar, além da minha parte, né, pessoal, particular, que eu vou ter. Tá, isso é bonito de a gente ouvir, sabe? Porque eu digo assim, eu tô com a minha faculdade trancada em educação física, sabe? Mas desde quando eu comecei ela, não só desde quando eu comecei, antes já, quando eu escolhi de querer fazer educação física, eu tenho em mente isso, sabe? Ter um projeto ou fazer algo que ajude em torno da inclusão, né, da pessoa com deficiência, a ajudar dessa maneira, porque a gente sabe que muitas famílias às vezes não têm condições, até da psicologia também, vai lá atender, vai pagar uma consulta, não tem como. E aí, às vezes, a gente conseguir ajudar, então isso também é um sonho que eu tenho, sabe? De um dia formar e ter isso também, de ter um projeto que ajude as famílias também de alguma maneira, porque a gente sabe que não é fácil. Vamos lá, vamos lá. Agora, agora vem em torno de como tu é conselheira, né? Aí esse é o teu, a tua praia, como diz. Como conselheira tutelar, qual foi o seu maior desafio, ou tem desafios ainda, né? O desafio, ele é diário, Guilherme. Mesmo que a gente atenda situações semelhantes, é uma nova família, né, que a gente não conhece, é uma nova criança que está ali com o direito violado. Então, para mim, sempre é um desafio. Mas o que mais me deixou mexida, e hoje eu consigo lidar melhor com isso, mas é algo que me remete sofrimento, porque eu acredito que criança nenhuma tem que passar por isso, né? Deveria ter realmente uma infância adequada, mas a gente sabe que infelizmente na prática isso não acontece. Mas quando se trata de violência sexual, é uma coisa que mexe muito e isso tem um crescimento muito grande no nosso país. Cada dia que passa, existem mais vítimas, né? Mais crianças e adolescentes sendo vítimas e não tendo credibilidade das suas famílias para receber o apoio. Então, isso é uma coisa que me entristece muito. É algo que a gente tem que ser falado dentro das famílias, fora das famílias, em escolas, para a comunidade. Né? É um tema que a gente é difícil de falar, é difícil de abordar, mas é um tema que tem que ser abordado. Os pais têm que conversar com seus filhos, explicar para os seus filhos, né? Direcionar eles, porque a gente tem visto tanta coisa e o mundo está tão difícil, né? E eu acho que essa proteção, ela tem que ser feita, é dever dentro da família, primeiramente dentro da família. Com certeza, a gente vê, esse tempo atrás o ano passado até eu falei com uma conselheira aqui de Capão também, e é como tu diz mesmo, esse crescimento, essa questão do abuso, né, e é bem complicado, é tipo como tu falou, né, a situação, como é que tu vai lidar, e tu vai entrar na família, tu acaba entrando na família, né, tu acaba vivenciando com a família, e saber lidar com isso e continuar teu trabalho, né, porque tu não pode, tu sai do teu trabalho, tu vai para casa. Aí Eu tu não também tenho tem, família, né, Guilherme? Eu tenho a minha família, eu tenho meu filho, eu tenho meu esposo. E obviamente que a gente se trabalhar nisso, e a gente tem apoios, né? Apoios de colegas, e graças a Deus eu tenho um grupo
né, de amigos e colegas maravilhosos e profissionais que eu admiro muito, né? Eu tenho uma admiração muito grande por uma psicóloga que eu conheci há muito tempo atrás. E hoje eu trabalho em parceria com ela, né? E ela tá até, eu vi aqui o nome dela agora, que ela tá até online, que é a Aline. Então eu tenho uma admiração muito grande pela profissional que ela é e como ela conduz isso. E eu acho que a gente tem que aprender, e eu aprendi muito, desde que ela também iniciou na nossa rede aqui. E eu não posso trazer para minha casa, mas eu também tenho que ter um pouco de empatia e me colocar no lugar, né, daquela família, o que ela pode vivenciar, o sofrimento que é, e tentar ajudar da melhor forma possível dentro, né, das minhas atribuições enquanto conselheira. Obviamente que enquanto futuramente psicóloga, as abordagens serão diferentes, mas eu quero muito contribuir também para esse segmento. Em questão de conselheira, tu quantos anos fica ou tu pode ficar direto, assim, por exemplo? Conselheira tem tempo? Não, tinha tempo antigamente, mas em 2015 a legislação mudou. Eu estou há 9 anos, né? Vou para mais um processo de escolha este ano. Foi um desafio muito grande para mim, e eu acredito que eu amadureci muito nesses anos todos, porque a ideia é de tu evoluir, né? E desde quando eu comecei a minha faculdade também em 2019, eu acredito que eu evolui muito nos meus atendimentos para melhor de uma forma positiva. Porque a gente se volta para a criança, mas não tem como se voltar somente para a criança e para o adolescente sem se voltar para a família, né? Então eu não posso trabalhar só a criança e o adolescente e não trabalhar a família. Então isso é muito importante. A gente sempre tem que ver o conjunto, né? O contexto geral e incluir eles nesse contexto, porque a criança sem o pai, a mãe ou sem o responsável, ela não está sozinha, né? Então a gente tem sempre que trabalhar nesta linha do cuidado da família, voltar para o cuidado para a família. Essa é a minha visão. A gente vê como tá difícil nos anos para cá. A gente sempre fala de geração, né? Tá vindo uma geração, mas não vamos tirar isso. Vou falar direto em família, né? As famílias, de um tempo para cá, tá bem difícil lidar, porque é sempre um conjunto, como tu diz, né? Vamos falar de escola, por exemplo. Vai ver escola, vai uma reunião de escola, os professores pedindo para ir, e aí tu vê os pais não indo, não acompanhando. Aí, ultimamente, agora, toda essa situação que está acontecendo, em questão da segurança, e o que aconteceu, e a gente fica cada vez mais preocupado que, como tu falou, é de casa. Por exemplo, às vezes, assim, eu sei que os meus filhos estão fazendo. Eu estou sempre acompanhando, independente da internet que for. Mas, vamos assim, não sei se eu sei tudo, mas estou acompanhando com tudo que a gente pode. Aí a gente vê, às vezes, famílias que tá lá o filho em casa. Eu não sei se é por causa como é que eu vou dizer assim, o dia a dia da gente é muito corrido, e tem famílias, não vou dizer todos, que é muito mais fácil dar um telefone para o teu filho, um tablet, tu chegar em casa, sentar, olhar uma televisão e deixar lá, e deixa lá, não, tá tranquilo, não tá fazendo nada. Só que às vezes tá faltando. E quando a gente vai ver isso, é tarde. E isso me preocupa como um pai e como um cidadão também. Porque como é que nós vamos lidar com isso? Eu vejo tu como uma psicóloga, conselheira, e como tu fala é uma preocupação que eu também tenho. É de tentar vivenciar a família e ajudar aquela família. Porque às vezes eles em si não conseguem se ajudar, então aí a gente tem que ajudar. E como? Então a gente vê como a gente vai ter que trabalhar muito de um tempo para cá em torno disso, né? Porque está ficando complicado e a gente não pode também ficar, eu digo assim, triste, chateado e pensar negativo. Tem que pensar positivo, vamos ter que arranjar alguma coisa que possa ajudar também. Assim, Guilherme, nessas questões, por exemplo, que tem acontecido, eu tenho um filho que vai fazer 12 anos. Né? Então, ele está se tornando um adolescente, ele está na fase da puberdade, e daí ele não é criança, mas não é adulto, e ele vai nessa fase agora de, né, o que eu sou, qual é o meu lugar aqui no mundo e tal. Então, o que eu e meu marido, a gente sempre tenta explicar para ele. A gente não falou nesses assuntos que têm acontecido, a gente não enfatizou, a gente não incentivou, mas a gente conversa com ele diariamente, a gente explica, a gente traz ele para o nosso mundo, e claro que a gente coloca para ele de uma forma e usa palavras com que ele entenda, né? Quando ele era
criança, eu usava uma linguagem mais lúdica. Agora não, agora a gente consegue falar com ele um pouco mais objetivamente, explicando para ele as situações, porque as crianças e os adolescentes, eles sabem o que acontece. Né? A gente está numa era onde a tecnologia voa e onde a tecnologia mexeu com as nossas vidas, a nossa forma, o nosso cotidiano, né? O jeito de lidar, o jeito de vivenciar algumas situações. Isso, na verdade, veio acelerar a nossa vida. Então, foi de repente, né? Porque a gente tinha a era da tecnologia, onde ajudava, enfim e tal, mas daqui a pouco explodiu. E a gente não soube A pandemia, lidar com né? isso. A Exato. pandemia. Ajudou, eu vejo que acentuou o que já estava, né? O que vinha num caminho já, num processo ali de mudança e que deu o boom. E a gente não soube lidar com isso, né? Eu digo porque eu também faço parte, eu sou mãe, Sim. eu faço parte de uma família e sou uma cidadã que compõe uma sociedade, né? E exatamente isso que tu falaste. Eu não vejo como apontar falhas ou ficar só dizendo assim, a responsabilidade é do poder público. Não. Seria muito mais fácil se cada um fizesse a sua parte e a gente se unisse com ideias, com sugestões, mas sugestões coerentes, né? Que a gente consiga botar em prática, né? Não coisas alienadas que a gente tira da cabeça ou que a gente quer terceirizar, né, culpas e responsabilidades. É isso que eu vejo. E hoje a gente tem, infelizmente, grande parte de pais e mães que querem terceirizar a sua responsabilidade, o seu dever de cuidado, de afeto, né, de proteção dos seus filhos para outros setores, para a escola, para, enfim. Porque a gente sempre diz, né? Eu sempre falo, sempre fui assim, como filho e também como pai, né? Educação, ela vem de casa. Não é a escola que vai educar. Que a educação vem de casa. Tanto que a gente vê Exatamente. acontecer umas coisas agora que eu fico assim, sabe, como um pai, e vendo o outro lado também, de tu ver uma criança, um adolescente, enfrentar um professor que eu sempre tive um respeito e tenho até hoje. Independente de eu não ser um aluno exemplar, vamos pensar assim, não fui o 100% CDF, mas tinha um respeito pelo professor, que agora a gente vê que muitos não têm. Eu sempre falo, pode criticar quem achar ruim, tá aí a live para que achar. Eu sempre digo assim, só que eu vejo agora, assim, eu sempre tiro o chapéu, sabe, já que assim, para a pessoa que escolhe de um tempo para cá ser professor, porque não é fácil, porque tu tem um amor para aquela profissão, tu vai lá trabalhar, tu vai ficar dias e noites ou noites sem dormir, porque tem que passar o conteúdo para outro dia, e tu vê um aluno, às vezes, te desrespeitando de uma maneira assim, como se fosse fosse assim, simples, vai lá, xinga um professor normal, e aí tu vai chamar um pai e uma mãe para ir na escola por causa daquele assunto, para tentar resolver, os pais ainda vão xingar, discutir, porque quem tá errado é a professora, a diretora, mas não é, é que nem como tu disse, é como se eu estou terceirizando o problema ali está na família, mas não, eu vou jogar para a escola, vou jogar porque lá eles vão resolver, não é assim. Então a gente fica, eu que fico pensando, como é que vai ser para frente? Mas eu tenho que pensar também naquele jeito positivo, vamos tentar arranjar de alguma maneira, de alguma forma, que volte a ser o que era, ou se não melhorar, para não ficar como tá. Então a gente vê que a gente vai. Eu sempre falo, vamos lutar a vida toda? Vamos. Mas com certeza vamos botar, vamos botar no trilho ali que é o que a gente precisa botar. Eu acho que se as pessoas boas que têm ideias positivas, né, que querem contribuir de uma forma positiva, de uma forma legal, de uma forma bacana, e sim, está sempre se inserindo, né, nos meios e não desistir, isso já é meio caminho, né, Guilherme? Porque, claro, a gente se frustra, a gente desanima às vezes, mas a gente tem que continuar, né? Porque eu penso o seguinte: que mundo que eu quero deixar para o meu filho? A verdade, eu me faço essa pergunta algumas vezes. Que mundo que eu quero deixar para o meu filho? Como é que eu posso contribuir? Mas eu sozinha não consigo mudar. Eu preciso de ajuda, eu preciso de apoio, né? Por que nós sofremos tanto na pandemia? Porque a gente precisa do outro, né? O ser humano, ele precisa do outro. Faz parte do nosso desenvolvimento ter a interação com o outro, né? Compartilhar, dividir, ter uma mão amiga, ter uma conversa,
entendeu? Ter com quem colocar para fora, às vezes, suas angústias. Então, isso fez com que a gente se trancasse, se fechasse, né? E sem contar que nós temos agora as crianças que são frutos da pandemia, né? Que nasceram na pandemia, que estão aprendendo o que nós já sabíamos lá atrás e tínhamos o hábito de fazer, que é essa interação, que é viver, que é ir para a rua, que é conhecer, né? Que é estar no meio da natureza, que é fazer o contato. Então, a gente está numa nova era, onde eu vejo muita agressividade, pouca empatia, muita falta de respeito, pouca colaboração, né? Eu acho que a gente são coisas que a gente pode praticar no dia a dia. Não estou dizendo que a gente vai estar bem todos os dias, que a gente vai estar alegre e feliz todos os dias, porque isso não existe, né? A gente tem os nossos dias tristes, nossos dias que quer ficar quietinho, mas não vai lá, levanta a cabeça no outro dia, toca para frente, segue a vida e vamos buscar os nossos objetivos. Mas a gente tem que realmente se perguntar e refletir que mundo que a gente quer deixar para os nossos filhos. Com certeza. Isso é uma pergunta, às vezes, isso eu me pergunto também, né? Por eu ter 2 filhos e ter um filho autista, isso também já às vezes, assim, não é às vezes, sempre praticamente me preocupa mais, porque o meu filho, ele vai depender de mim enquanto eu tiver em vida, né? Um autista severo, tem a mãe dele, tem os familiares todos, mas eu penso como família, como pai, né? Vai depender enquanto estivermos aqui. Então a gente vê o que mundo, né? Que vai ficar até lá, que mundo, o que eu posso deixar. Mas é aquela função toda. Então eu vou te perguntar uma das perguntas em torno disso. O que você acha desse crescimento no número de autistas e como ajudar as famílias, você sendo uma futura psicóloga? Então, a segunda pergunta eu já tenho ela assim. A primeira eu acho ela mais complexa. Eu estou no 8º semestre, né, do curso de psicologia. E a gente, quando está lá na faculdade, num curso de graduação, a gente abrange, né, é como se fizesse um clínico, como se a gente fosse um clínico geral. E desde quando a Josi me fez o convite ano passado, eu fiquei me questionando, me perguntando e tentando me colocar, porque eu não vivencio isso, né? Eu não sou mãe atípica, então eu não vivencio, mas eu tentei me colocar no lugar de como é, né? O que essas mães e esses pais sofrem? O que essas crianças sofrem? Como que é estar neste mundo hoje? Tendo um diagnóstico, né, de um transtorno que a maioria das pessoas não conhecem, não sabem como que ele é, não sabe como ele se desenvolve, mas julga, né, mas critica, mas aponta. Então, assim, eu me fiz várias perguntas, algumas eu consegui, né, responder para mim mesma, outras não. Então, o que a gente vê muito? Quando a gente mãe, pai, que está identificando, que tu sabe que para aquela faixa etária a criança não está desenvolvendo, a criança não está trazendo, né, certas situações que ela deveria estar ali apresentando, tanto na linguagem quanto motora, obviamente que eu também não entendia, né, dessas questões mais científicas quando o meu filho nasceu. Então, assim, ó, eu fui aprendendo a ser mãe dia a dia, observando cada coisa que ele trazia para mim. É fácil? Não é fácil. Assim como não é fácil hoje ainda, e não vai ser, né? Mas eu via ele como um ser humano que eu coloquei no mundo, que depende de mim, porque quando a gente nasce, a gente depende totalmente dos nossos pais, né? É a mãe que supre as necessidades do bebê, na maior parte, né? A fundamental, que é o alimento, que é a amamentação, seja pelo seio ou seja através de mamadeira, é a gente que cria esse vínculo com a criança. Então, isso eu acho muito importante. Então, a gente sempre conversa lá, e eu tenho um entendimento, Guilherme, que se tem que ser avaliado corretamente, sem pressa, com os profissionais adequados, né? Primeira coisa, a gente se leva num pediatra,
se descarta a questão clínica, né? Se faz exames, investiga, vai fazer uma averiguação. Ah, descartou parte clínica, vamos para a parte comportamental, né? Vamos para a parte cognitiva, vamos procurar uma psicopedagoga, vamos procurar um psicólogo, vamos procurar um psiquiatra. E isso ser averiguado e trabalhado. E eu vejo muito que o melhor trabalho e a melhor forma da gente, nós, né, futuros profissionais e quem já é trabalhar em equipe multidisciplinar. É trabalhar em conjunto, né? E é isso que eu aprendo na minha faculdade, e lá eles enfatizam muito isso, e a gente faz isso, e eu vejo isso lá. Eu vejo a nutrição trabalhando com a psicologia, porque nós fizemos um trabalho em conjunto com idosos semestre passado, né? Eu vejo a enfermagem trabalhando com a educação física. Então, não é porque eu escolhi esta profissão, que formada ou ali nos estágios, eu vou trabalhar sozinha. Então, eu vejo muito que trabalhar unido, em conjunto, quem ganha são as pessoas, no geral. É o indivíduo que está ali na nossa frente, que veio nos procurar, né, por qualquer questão que seja. É o pai que está ali, que não sabe o que está acontecendo com o seu filho, né? É o pai que não entende. É o pai aquele do dia a dia que está lá trabalhando, que vai, né? Que hoje em dia é a mulher e o homem que trabalham. Então, assim, ó, os pais estão sempre na rua trabalhando. Muitas vezes a gente, né, sabe que chega no diagnóstico um pouco tarde, mas eu acredito que o mais importante disso tudo, Guilherme, é que quando uma mulher tem ali o seu exame positivo de gravidez, ela imediatamente faça o pré-natal. Ela imediatamente procure um posto de saúde do seu bairro, procure ali onde ela, né, é ligada, onde ela faz os seus atendimentos, inicie os exames, faça todos os exames, vá em todas as consultas, né, cuide da sua saúde, de preferencialmente não fazendo uso de álcool, não fazendo uso de drogas, cuidando da alimentação. Então, a gente, quando fala em autismo, né, vem várias coisas na nossa cabeça. Né? E isso, quando chega para nós na faculdade, era uma coisa que a gente tinha muita curiosidade, eu e minhas colegas. E a gente foi lendo sobre isso. Então, assim, existem muitos mitos, né? Muitos mitos que a sociedade vai criando, não somente sobre o transtorno de espectro autista, mas sobre vários assuntos. Então, assim, é algo que a gente tem que conhecer, né? Porque parece que é um assunto que a gente não pode tocar. Então, assim, a gente tem que quebrar esses paradigmas. E a primeira coisa é buscar o conhecimento em fonte segura, né? Conversar com os profissionais, conversar com o médico. O que é isso, doutor? Né? E eu vejo muito que as mães, elas se culpam, né? Mães e pais se culpam bastante. O meu filho tem transtorno de espectro autista por causa de mim. Não, o transtorno de espectro autista, ele é um transtorno de neurodesenvolvimento, que na verdade a gente não tem uma causa específica, né? Então, o Down a gente sabe que tem uma causa específica. E que pode ser várias coisas. Tem contribuição genética, né? Pode ter alguma influência do externo, mas eu acredito que não é culpas que a gente tem que enfatizar, mas sim buscar o conhecimento, entender, acolher e realmente incluir. Isso é uma situação que eu vejo, cara, a gente fala eu sempre falo como pai, é o tal do luto, né? Quando tu recebe o diagnóstico do teu filho sendo autista, só que gera muita coisa, né? A gente fala muito em sociedade, e preocupar como é que vai ser, porque assim, como tu acabou de dizer, assim, recebe que tá grávida, né? Fazer o pré-natal. Vou citar um exemplo, né? Meu,
minha ex-mulher tá, foi lá, fez tudo direitinho, tudo certinho, tá? Nasceu, coisa mais linda e maravilhosa, filho, tá? Chega aos 3 anos de idade, tu recebe o diagnóstico. Mas por uma situação, como a gente diz assim, pá, mas como é que eu fui saber? Então, aos 3 anos falava muito pouquinho. Ah, mas a foto, tirar, todas aquelas coisas para saber que o filho é autista, caminhar na ponta do pé, entre outras situações que a gente acaba descobrindo. Mas tirava a foto, tudo direitinho, e nada de falar, pouquíssimas coisas. Ah, não vou vamos ter que ir no neurologista porque o pediatra nunca falou nada. Vamos pensar assim, de repente a época, tá? Eu sempre falo assim, meu filho está com 15 para 16 anos, então foram há 13 anos atrás. Agora existe muita informação, sendo por informação, como diz, procurar fontes, né, seguras, mas propriamente os profissionais, eles têm muita informação, então o diagnóstico ele sai, eu penso, ele sai mais rápido, porque tem a equipe multidisciplinar, então ele sai tudo mais rápido. Só que tu vem toda aquela situação, como eu falei, né? Tu descobrir que teu filho é autista, como é que eu vou lidar, como é que vai ser, e eu tenho isso comigo, sabe? Meu filho, quando eu soube, eu não sei se é para mim. Eu sei, meu filho, ele, como o teu filho não é atípico, mas digo assim, é pra gente, mas ele veio autista, mas é para mim. Porque eu não senti um luto, eu como pai, sabe? E chateado, coisa. A única coisa que na minha cabeça que eu tinha quando eu soube o que é autismo comigo, o que é autismo. E quando eu descobri o diagnóstico, eu fui caminhar no centro, eu sempre conto essa história, em Porto Alegre, eu veio de cara no local que eu vi uma loja de cadeiras de roda, muleta, essas coisas ortopédicas, sabe? Então, eu olhei para o meu filho, 3 anos, ele estava no meu colo, eu caminhando, eu olhei para ele. Oh, ele caminha, braços, tudo certinho, ele não fala comigo, eu vou ter que lidar com isso, não sabia tudo. Aí vem tudo aquilo, vem um desafio até hoje, sabe? E me emociono muitas vezes em falar isso porque eu não deixo de fazer as coisas com ele. Apesar que ele não fica comigo, né, do meu primeiro casamento, mas, por exemplo, hoje ele está aqui comigo, ele está dormindo, quase todos os finais de semana eu pego ele, só que eu não deixo de sair. É um autista severo, se alguém conhece autista severo sabe as várias situações que tem, não é fácil, mas eu saio para almoçar, eu vou no mercado com ele, eu caminho. Um final de semana que teve da Páscoa, teve a caminhada em Imbé, eu fui caminhar com ele, momentos que se desorganizou, mas estava lá caminhando. O porquê que eu faço também, porque aquela outra família que está lá, que tem o filho autista leve ou severo, se entrar junto e entender, será que meu filho vai ser assim? Será que não? Ou até quem está na rua que não tem o filho especial, baixo gosto, mas olha aquele pai com aquela criança, olha como é que é. É para entender. Eu, de repente, não precisaria sair. Eu falo comigo. Eu poderia estar em casa com meu filho ou indo no local que ele está acostumado e tudo bem. Só que eu tenho isso comigo também. Se as pessoas não souberem também como é que ele é e ele também não entender que ele tem que se socializar, como é que vai ser? E se eu não estiver aqui? Vai ser um bicho do mato? Vai ser a gente, infelizmente, eu vejo vídeos que me assustam e entram também naquela família. Que eu vi um vídeo esse tempo, com um autista acorrentado dentro de casa. Porque a mãe não conseguia lidar, mesmo com tratamentos, com medicações, recebendo. A mãe recebia um BPC, que é um salário mínimo, que a gente para analisar. Para uma pessoa receber, tem que viver praticamente na miséria. Quem conhece sabe. Só que eu sempre penso assim, é direito deles. Não é direito do pai que tem condições de pagar. É direito deles. Então são desafios que a gente tem como um pai, mas eu falo como todos, entendeu? E uma coisa que eu tenho comigo, sabe? Que acho que tu vai entender, já que como futura psicóloga, como conselheira, que não é só o autista. Também acontece outras situações. Os pais abandonarem o filho. O pai recebeu o diagnóstico do filho, esquece a família, abandona a mãe que corre atrás. Porque a gente sabe, tu sabe que, vamos falar do autismo, vou botar 90%, quem corre, quem vai atrás, quem luta é a mãe. E sabe como é que é, o psicológico dessa mãe
Tá lá no último. O tal a gente sempre fala de um acolhimento, a gente fala no autista, que a gente tem que ter o autista, tem que ter as terapias, tudo. Eu já estou começando a pensar também ao contrário um pouco, não é ao contrário, é mais um acompanhamento para as mães. Porque as Como mães é que eu vou lidar abandonam. com algo que eu não conheço, né, Guilherme? Porque, Bem assim. né? Porque primeiro, o que a gente tem a concepção? Ah, o meu filho não nasceu perfeito, né? Ele nasceu com um problema. E o que a gente tem que enxergar nisso? Enxergar que ele é uma criança igual a outra. A diferença é que ele tem um transtorno, onde faz com que ele perceba, onde que ele se coloque de uma maneira diferente no mundo que é dele também. Então, tem algumas coisas que eu não gosto muito de ouvir, né? Me deixa muito triste. E eu costumo falar quando eu vejo isso, porque eu acho que a gente não pode se calar. Então, assim, falam muito, né? Ah, o autista vive no mundo dele. Não, ele vive no nosso mundo. Ele apenas reage de uma forma diferente. Ele atende às necessidades de uma forma diferente. Isso não faz dele um alienígena, isso não faz dele uma criança, ou um adolescente, ou um adulto, porque adulto também tem transtorno de espectro autista. Isso não faz dele, eu vou isolar, eu vou deixar dentro de casa. Não. O mundo que está lá fora para o meu filho é o mesmo para o teu, é o mesmo para qualquer outra criança. Obviamente que cada diagnóstico é um diagnóstico, né? Tem crianças que têm transtorno de espectro autista que não conseguem permanecer em alguns ambientes. E isso vai da gente estudar e ver e introduzindo nele, inserindo eles nesses ambientes. E a gente vai fazer, ambiente onde tem um som muito alto, onde incomoda, eu não vou poder estar com ele. Mas numa pracinha eu posso, levar ele à beira-mar eu posso, jogar bola num campinho eu posso. Só que ele vai interagir comigo da forma dele, como qualquer outra pessoa. Eu tenho uma forma específica minha de interagir, né? Eu sou falante, eu gesticulo, eu falo com as mãos, eu falo com os olhos, eu falo com a testa. É um jeito meu que outra pessoa, outro ser humano não vai ter. Porque eu fui constituída desta forma. Eu tive o meu jeito de desenvolvimento dentro da minha família específica, com os meus ensinamentos, enfim. O meu filho também herda características minhas, herda características do meu marido, né? Tem a árvore genealógica que a gente fala, mas onde se molda na escola, se molda no meio da sociedade, no externo, mas eu acho que tudo começa no micro, né? E o micro é o quê? É um núcleo familiar. Não estou dizendo que é um mundo cor-de-rosa e que é fácil, não, mas não é fácil para nenhum pai e nenhuma mãe que tem um filho, né? Poder nortear, poder indicar, poder dizer assim para ele, vai por esse. Naquela roda de conversa que a gente teve, eu compreendi e eu pude sentir, de tão intenso que foi, o medo das mães, o medo dos pais. Mas é um medo, o maior medo não é do transtorno, né? É o medo de como a sociedade recebe essas crianças. Eu vejo que isso foi a maior questão, é o maior medo que eu pude ver e que eu acompanho às vezes nos vídeos, enfim. E tem um vídeo do estado de Santa Catarina que tem rodado e eu vi no Instagram, que é uma mensagem muito bonita e emociona e te faz refletir e te faz questionar. É uma criança e ele está dentro do quarto com a mãe, e daí vem vindo as mensagens. Autista violento, né? E daí vem o menino interagindo com a mãe, dando um beijo no rosto dela, da forma dele, né? O autista não aprende. Eu já ouvi, por exemplo, que a criança, né, tem um transtorno de espectro autista e ele não tem consciência. Não fala com ele porque ele não tem consciência do que está dizendo.
E eu disse, não, me perdoe, mas a senhora não diga isso, não repita isso, pelo menos na minha frente. Como que ele não tem consciência? Ele tem consciência, ele aprende. Ele aprende da forma dele, como ele consegue compreender, como ele consegue perceber, né, com os sentidos dele. Porque nós todos temos nossos sentidos, né? Então, assim, ó, eu acho que a forma com que a sociedade, grande parte, vê esse transtorno, e mais outros assuntos, né, que a gente que está estruturado negativamente no nosso país e que há anos se vem lutando para mudanças. Lógico que eu entendo que há mudanças, Guilherme, né? Acontecem as mudanças, mas elas acontecem lentamente. E eu acredito que se nós da sociedade, em geral, se unisse, seria um pouco mais rápido, né? E no momento que eu tenho um pouco de empatia, eu consigo ter empatia e me coloco no lugar do outro, né? Eu já me coloquei, por exemplo, na questão de quem é deficiente físico, que tem que estar numa cadeira de rodas ou com muletas, como se locomove, como que passa, né, certas situações, como é que se desloca, como é que entra em tal lugar, como é que, sabe? Então, assim, ó, eu acho que a gente deveria voltar a buscar, a retomar a nossa essência do que a gente realmente é, que é ser humano. Né? E o que é ser humano? É eu estender a mão para o outro. Né? Eu acho que está faltando bastante isso hoje em dia. Tem que respirar um pouco, porque a gente... É que é difícil eu falar, sabe? Que assim, é como tu fala que emociona, sabe? Porque eu vivenciar o meu filho, eu vivencio outras famílias também, porque eu sempre digo, eu tenho que vivenciar junto os outros, eu tenho que ajudar. Porque eu vejo a evolução dele, sabe? O Daniel saía comigo de moto, pequeno, atrás, eu ia na pracinha, por exemplo, com o celular na mão, porque era o jeito dele ficar, um local, o celular ajudava. E agora eu não preciso de mais nada disso e sei que eu consigo levar ele nos locais, sabe? E vejo a superação dele, sabe? E vejo o aprendizado de cada um. Eu não digo o Daniel, meu filho, porque eles aprendem no tempo deles, do jeito deles, mas aprendem. E às vezes ouvir essas falas que tu acabou de dizer, que a gente ouve, não é pelo vídeo, eu já passei por algumas situações que a gente sente na pele, e esperar, sabe, que um dia a sociedade entenda. Eu não digo esperar, sabe, eu sempre digo, eu estou tentando mostrar para ver se consegue. A gente vê a Elaine comentar aqui um pouco mais de empatia, assim como a Josi também explicou ali a questão deles aprenderem, né, no tempo deles. Então a gente vê as pessoas comentando aqui, sabe, e é do jeito que, por exemplo, tu tá falando uma situação que quem tem o filho, sabe, quem tem o filho atípico, passou essa situação de alguma maneira, uma discriminação, um desrespeito, um olhar atravessado, que, poxa, gente, eu falo como um pai, sabe, isso me dói, sabe, doer assim, de vontade, às vezes, de não sair de dentro de casa. Porque o meu filho, eu sempre falo, ele é uma criança especial, ele é um autista, que tem uma, eu já, às vezes até nem falo é um autista, ele é um adolescente que tem uma dificuldade a mais que o outro. Eu não escondo o meu filho ser autista, não é isso. É que o meu filho, ele tem uma dificuldade a mais que o outro. Ele vai aprender, ele vai conseguir. Só que às vezes dói, sabe? Tu querer ter tu sabe que tu quer ajudar, tá ajudando o teu filho e quer que ele seja inserido na sociedade, sabe? E às vezes tu vê assim que a sociedade ela é cruel, sabe? Em muitas situações. Eu não vou dizer que não tenha uma empatia. Eu tive situações de pessoas me ajudarem em alguns momentos que aconteceu alguma coisa. Só que é que nem diz assim, ó, é de a gente ficar assim se questionando e de falar muito assim, sabe? Se eu falar de tudo que eu passei, de tudo que dói a gente passar e conseguir também a superação que também deixa a gente feliz, eu não consigo nem falar porque eu vou chorar quase toda a live. Porque a gente, assim, eu como um pai também vejo a outra família, mas tudo, como tu também falou, eu não tenho um filho atípico, mas
eu entro também naquela família para entender um pouco do que está acontecendo, e a gente vê como a sociedade, não me expressar a sociedade, sabe, eu não quero culpar todo mundo, sabe, porque é como a gente fala assim, não saber lidar com aquilo, mas também tu não procura também saber o que é aquilo para tentar ajudar. Porque eu vejo, que nem eu falei antes na live, antes de tu entrar, que a gente viu uma fala hoje até foi o Marcos Mion que botou, vamos falar assim, que todo mundo já sabe o que é o vídeo do que aconteceu, até nem gosto de pronunciar, porque é uma fala que deixa quem tem um filho um atípico, assim, chateado, porque onde seriam pessoas que teriam que entender um pouco do que é, para não falar qualquer coisa, larga uma fala assim que a gente fica chateado e saber que nós vamos viver lutando dia a dia pela inclusão. Porque tu sabe, como a maioria, a inclusão no papel, ela é muito bonita, mas nós temos o quê? Que colocar ela em prática e tentar ajudar. A inclusão, Guilherme, a inclusão no nosso país, ela é feita somente por políticas públicas. Eu digo somente porque não é só o poder público que tem que trazer e desenvolver e implementar políticas públicas. Eu acho que nós, que somos cidadãos, que compomos uma sociedade, nós também temos a obrigação de desenvolver, de colocar em prática a inclusão. E como é que eu coloco, uma cidadã, né, que não, digamos, fora lá do conselho, sou uma mãe, como é que eu vou colocar em prática isso? Através da explicação e da educação para o meu filho, dentro da minha casa. Porque o meu filho, quando estava na creche, que ele nem sabia o que era autismo, ele não entendia, porque ele quase nem falava direito, ele estava todo dia na porta recebendo um coleguinha junto com a professora, e ele não sabia que esse coleguinha tinha um transtorno e que ele era transtorno de espectro autista. E ele estava lá recebendo o colega, porque alguma coisa dentro dele, né, dizia para ele estar ali. Ele não entendia nada, porque ele tinha apenas 2 anos. Então, o que eu explico para o meu filho? Que a gente não é um sentimento de pena que nós temos que ter. Nós temos que ter respeito, nós temos que ter carinho, como não só para quem tem um transtorno, não só para quem tem uma deficiência, mas para qualquer pessoa, para qualquer indivíduo, né? Eu não tenho certas habilidades que tu tem, Guilherme, por exemplo. Então, eu vou enfatizar em ti e tu em mim as minhas habilidades, as minhas qualidades, correto? Então, assim, ó, a criança que tem transtorno de espectro autista, ela tem sim habilidades. De repente, ela vai ter habilidades maiores na questão da linguagem, e daí o que vai ter que ser trabalhado isso? A questão da linguagem é uma habilidade que ele vai ter, a questão motora, a questão da interação, ele pode vir a conseguir a ter uma interação boa. Então, assim, são N fatores, né? São N fatores. Mas que a gente precisa, pelo menos, se abrir, né? Para entender, buscar um pouquinho de conhecimento, não somente sobre esse assunto, né? Que nem a gente vem falando, não é sobre o transtorno de espectro autista, existem vários outros transtornos que excluem. Existem vários outros comportamentos, outros apontamentos que está culturalmente enraizado no nosso país, infelizmente, e que é difícil da gente acabar, é difícil da gente disseminar isso, que a gente tem que praticar, né? E que a gente precisa conversar sobre isso. Então, assim, a gente tenta passar para o nosso filho que ele tem que receber essas crianças como qualquer outro colega, com respeito, com carinho, com educação. Né? Ano passado eles tinham uma turma, na turma dele tinha uma coleguinha que tinha o maior respeito pela colega. Eles entendiam que ela tinha uma limitação, ponto, como qualquer um de nós tem, porque nós não temos só habilidades, nós temos nossas limitações também. Tem pessoas que não conseguem falar ao público,
é uma limitação dela, mas nem por isso ela não pertence ao nosso mundo. Nós todos pertencemos a este mundo, né? Nós todos temos o nosso lugar. Cada um tem o seu lugar, cada um busca pelo seu lugar. Não só na questão profissional, mas na questão de ser humano, realmente, ó, eu me coloco neste posicionamento, esse lugar é meu, então eu vou lutar para isso, eu vou lutar para ter uma comunidade melhor, eu vou lutar lá dentro da comunidade escolar do meu filho, né? Eu vou participar, isso é importante. Então, essa movimentação da sociedade de realmente incluir, né? A gente sabe que existem inúmeros tipos de discriminações, inúmeros tipos de preconceitos. E isso faz com que a nossa sociedade não se desenvolva, não evolua. Porque a gente não tem que evoluir só em termos tecnológicos. A gente precisa evoluir enquanto pessoa, né? E eu acho que isso é muito importante, assim. Claro, é algo profundo, não é um assunto, uma matemática superficial, né? A gente teria aqui longas horas de conversa, de debate, de opiniões, mas eu acho que essas atitudes que vocês têm de se reunir, de conversar, de chorar, de sorrir, de liberar as emoções, né? Isso é uma forma de ajudar, isso é uma rede de apoio, né? E é disso que a gente precisa, de redes de apoio. Seja ela de qualquer tipo, com qualquer vinculação. Com é isso que eu certeza. vejo. Eu sempre falo, a gente fala em grupo de apoio quando fala, porque a gente sabe que é que nem aquele momento onde a gente estava lá. Olha a situação de uma família, de uma mãe explicar o que está acontecendo. A gente sabe entre aspas, não sabe tudo o que acontece. Aí a gente se põe no lugar da pessoa, mas aí se não tem aquele grupo de apoio, aquela mãe tá lá no canto, tá em casa sofrendo, aí quando a gente pega, vai ver, aconteceu, eu vou falar a palavra, acaba acontecendo suicídio. Mas por quê? A gente não sabe o que está se passando. Mas depois tu vai entender, é tarde. Mas estava no estresse o último, mas aí, é só se ajudando. E eu acho que um dos pontos mais fortes que tem é sempre um ajudar o outro, a gente sempre fala, mas aí vem aquela, se colocar no lugar da família, do outro, não vou falar família, do outro, ter aquele um pouco de empatia, e é onde vem de casa, onde já, como tu falou em questão do teu filho explicando, não é pontuar a deficiência, ele tem o problema, não é já explicar, e ele vai entender automaticamente que ele vai ajudar o próximo. E isso é uma coisa que eu vejo, sabe? Que eu vejo isso como simples. Mas aí é tu e o outro. A gente tem que entender o outro. Já que assim, ó, eu vou te pedir uma. Não sei se de repente tu chegou a responder, mas vamos espichar um pouquinho mais, tá? Porque a live tá chegando naquele momento que eu sempre falo, eu não gosto, a live tá ótima, por mim é 2, 3, 4, 5 horas, tá? Mas vamos espichar, eu vou te fazer uma pergunta, o que tu espera, o que você espera da inclusão? Eu espero que a inclusão seja uma união da sociedade com o poder público e que seja realmente mais efetiva, em todos os sentidos, né? Começando por pais, lá no ambiente escolar, né? Dentro de suas casas, explicando para os seus filhos que existem crianças com questões diferentes, mas que elas também pertencem ao mundo dos nossos filhos, pertencem ao nosso mundo, né? E isso eu vou explicar eternamente para o meu filho. Eu converso também com as minhas irmãs que têm filhos, com sobrinhos, com amigos, enfim, a gente está sempre. Eu acho que a conversa, o diálogo, né, ele se expande e a gente tem que estar replicando isso, né? Então, assim, eu explico sempre para o meu filho, ele desenvolve isso na escola, ele vai conversar com colegas, daí o colega já replica em outro ambiente, em outro núcleo, e assim a gente vai se expandindo, né? Infelizmente eu vejo que, assim, Guilherme, empatia é como caráter, né? Ou tu tem ou tu não tem. Mas eu acredito, e a gente tem que acreditar ainda, né? No ser humano, acreditar nas pessoas, porque senão a gente perde o sentido da vida. Com certeza. Né? E eu vejo muito assim, ó, na questão de âmbito escolar, eu acho que a qualificação é muito importante, né? Nós também
os profissionais atuais e futuros profissionais, eu acho que estarem sempre se qualificando, buscando conhecimento, né? A gente sabe que está sempre tendo inovações, que hoje a gente pode fazer curso pelo telefone, e eu acho que conversar dentro da nossa comunidade, né? Se chegar uma situação para ti, tu acolher, tu escutar, fazer a escuta, né? Porque aquele dia para nós foi tão importante, para nós que estávamos ali, aquelas poucas pessoas que estavam ali, mas eu tenho certeza que a gente aprendeu um com o outro, a gente teve aquela troca de experiência e a gente saiu de lá com um olhar um pouco diferente, né? Porque assim, ó, eu não posso resumir o meu filho ao transtorno que ele tem ou à deficiência que ele tem. Ele é meu filho e eu vou lutar por ele, né? Eu acho muito bonito essa vontade, essa garra que vocês têm, e eu acredito que também é a mesma garra que eu quero e que eu luto pelo meu filho, né? Pelo meu filho eu brigo, né? Pelo meu filho eu abdico de algumas coisas, ele é a minha prioridade. Desde que eu engravidei, desde que eu optei, que eu escolhi ser mãe, ele é a minha prioridade. E ele vai ser sempre a minha prioridade. Né? Eu acho que a gente tem que ter essa questão desse olhar, de realmente entender qual é o significado de sermos pais, de sermos mães, né? De ter de dar a vida a um outro ser humano e de quanto é importante e de quanto a vida dele, quem ele vai se tornar futuramente, depende das nossas ações. Com certeza. Eu sempre digo, pontual, né? A gente falar de inclusão mesmo, eu sempre peço também que vejam, na realidade, né? Que a sociedade entenda um pouco e vivencie e bote a inclusão em prática, né? Então a gente sabe que a gente só tem a crescer quando a gente aprende. Aprende, eu sempre falo assim, a gente está sempre aprendendo, mas em questão da empatia, como tu disse, né? Ou tem ou não tem, questão de caráter, né? Tem ou não tem. Mas eu acredito, ainda tenho fé e acredito que aos poucos, né? A gente sabe que não adianta querer da noite pro dia que não é, que essa tal empatia que a gente quer, esse olhar, essa ajuda entre todos em si, isso eu tenho certeza que no futuro, se Deus quiser, vai ter aí. Se não for o Guilherme que vai presenciar, mas que outros Guilhermes, Jaques e outras pessoas que lutam estejam junto aí para fazer. Jaque, eu só agora peço que tu faça os teus agradecimentos finais aí, que tá chegando a live, que eu sempre digo, não gosto de dizer, porque quando é muito bom e todas são, eu só tenho que agradecer. Então, peço que tu faça os teus agradecimentos aí pra gente encerrar, né? Eu quero primeiramente agradecer aquele convite lá atrás que recebi da Josi, né, que foi através dela que eu fui apresentada a vocês, a esse grupo de pais incansáveis, né, e que eu tô aprendendo a ter uma admiração, que respeito eu já tenho. Eu quero agradecer ao meu filho e ao meu marido, que são a minha base, né, e através do apoio deles e do incentivo deles e do que a gente propõe para nossa família, do que a gente pensa do que é uma família e o que a gente busca para isso. Não que nós somos, né, perfeitos, nenhum ser humano é perfeito. A gente não é nossa ideia buscar a perfeição, mas eu acredito que se melhorar enquanto pessoa, né? E é isso que a gente tenta passar para o nosso filho, direcionar ele a se tornar um adulto de caráter responsável, empático, e que ele possa, no lugar que ele tiver inserido, tentar fazer a diferença positivamente na vida das pessoas. E graças a Deus ele é um presente na minha vida, eu acredito que ele já faz isso. Quero agradecer demais o teu convite, Guilherme, e que realmente está sendo um aprendizado muito grande, é uma coisa que tem mexido comigo. Ontem até nós conversando, eu e a minha colega, e falando em TCC, e eu disse, não sei ainda que tema que eu vou pegar para TCC, e ela disse assim, tu já tem o teu tema, né? A live de amanhã ela fez. E eu me peguei a pensar hoje até durante o dia, e eu acredito que eu estou bem tendenciosa, porque é uma coisa que chegou para mim de repente, como um desafio, e eu tenho lido bastante sobre o assunto, tenho visto bastante vídeos de profissionais, vídeos de declarações de mães, de pais e até das próprias crianças, e eu acho que a gente tem que continuar lutando pelo que a gente acredita. Vai ter ali os momentos difíceis, né? Às vezes de desânimo,
mas no outro dia a gente vai lá, levanta, ergue o queixo e continua. Com certeza. Jaque, tenho só te agradecer, né? Não tem muito o que dizer mais do que isso, porque quando eu fiz o convite, eu sempre faço convite esperando sim, né? Mas a gente sempre vai saber também, né? Tem os compromissos, tudo. E eu só tenho a agradecer porque a gente cresce e cresce junto. Assim como tu disse que é um desafio para ti, toda vez que eu chego aqui, ó, é um desafio. As pessoas, mas tá acostumado, olha o que eu fiz hoje ali, ó. Problema de áudio porque eu não botei fone no ouvido. Então, são coisas que a gente está aí para aprender junto. Então, tá, Jaque, te agradeço mais uma vez, tá? Fica com Deus aí e até a próxima, que com certeza a gente vai ter assunto para conversar. Um abração. Obrigada, abração. Olá, pessoal. Como vocês viram aí, né? Só tenho a agradecer a cada um que esteve aqui. Pessoal, assim, se vocês viram que eu não comentei aqui, tá? Com certeza eu vou ler todos os comentários de vocês pós-live, tá? A gente viu aí, só tenho a agradecer a cada um, a todos. A gente sabe que o pessoal que tá aí, posso citar nomes aqui e depois não citar mais todo mundo. Agradecer minha esposa, a Josi, a Elaine, as pessoas, o Juscelito, o pessoal que tá aí, tá? Que tá aí nos acompanhando, o pessoal que todo que chegou aí. Tá? Vários amigos aí que estão acompanhando. Agradecer a cada um que esteve aí hoje para participar dessa live, tá? Peço que curtem, compartilhem. A gente está sempre buscando conteúdo bom para vocês, tá? E com certeza vamos ter mais assuntos bons, tá? Vou agradecer também as pessoas que estão sempre incentivando para continuar, vocês, né, que estão aí principalmente, mas aí vocês estão vendo meu boné aí, canaizinhos, tem os canais parceiros e as pessoas que estão junto aí. Mamas Burger, tá? Restaurante aqui em Capão da Canoa, onde eu tenho um acesso muito bom com eles ali, inclusão sensacional. Leve seu filho na Rudá, aqui em Capão, tá? Bruno Costa, tatuador, é um rapaz show de bola também, que está sempre na luta, ajudando e falando e incentivando para a gente estar aí fazendo as nossas divulgações, nossas lives aí. E vou pontuar para vocês, tá? Um local para quem, os filhos especiais, filhos autistas, tá? Um barbeiro referência aqui no litoral, tá? Eu, patrão Barbershop, tá? O Thiago, em Imbé, tá? Na frente do supermercado Super Bom, na Paraguaçu, tá? Eu, patrão Barbershop. Podem ir lá que seu filho vai cortar o cabelo, tá? Pode ter certeza. É uma das dificuldades que tem, então pode ir lá que com certeza vocês vão estar bem servidos aí uma pessoa sensacional. Pessoal, mais uma vez assim, ó, agradecer a todos que estiveram aqui junto. Sempre falo para vocês, tá? O bate-papo com o Guilherme Silva é para vocês. Vocês podem ter certeza que só vem conteúdo bom. Mais uma vez agradecer de coração, tá? Vamos junto que eu sempre falo, bate-papo com é para vocês. Aquele abraço. Até mais.